Fala pessoal, bom, nesse vídeo a gente vai, ainda no pacote Model, abordar a utilização da biblioteca Lombok, ok? Na maioria das classes, o que a gente utilizou foram essas tags aqui da biblioteca. Nas subclasses, a gente utilizou essa tag, equals and hashcode, e em duas classes específicas que possuem atributos de coleção, a gente utilizou esse @builder aqui e aí a gente vai conversar a respeito disso. Então, a biblioteca Lombok é uma biblioteca que, através de notações, ela diminui a necessidade de codificação na medida que você não precisa implementar set, get, construtores e por aí vai. Só relembrando que a gente está conseguindo utilizar essa biblioteca porque a gente incluiu essa biblioteca na nossa dependência, no arquivo pom.xml. Esse foi um dos assuntos também dos primeiros vídeos, E aí a gente conversou sobre isso. Então, nós colocamos essa dependência relacionada a Lombok, e a partir disso a gente, nas classes de modelo, conseguiu utilizar a biblioteca. Vamos tomar como exemplo primeiro a UF, que é uma classe que está seguindo a linha na maioria das outras classes. Nas outras classes a gente tem essas tags aqui. Na verdade, esse parênteses aqui é só uma explicação. A tag em si é @data, todos os argumentos no construtor, nenhum argumento no construtor, e implementação do equals em hashcode especificando que vai ser através do ID. Então vamos falar sobre cada uma delas, lembrando que a gente está com várias tags aqui, mas tem tags, novamente eu vou falar isso, tem tags que são da biblioteca JPA, de persistência, da API, para persistência no Java, tem essa daqui também, persistência, tem algumas tags aqui, @size, que seria para questão de validação. Então o nosso foco na biblioteca, utilizando Lombok, está nessas 4 linhas aqui. Então, por que a gente colocou na UF o @data? O @data é um atalho, na verdade, para poder dizer que a gente está querendo que seja implementado um método de toString, o método equals and hashcode, o get para todos os atributos, o set também para todos os atributos. Ele também vai implementar um construtor para campos requeridos, para campos obrigatórios. E além disso, eu especifiquei, porque em alguns momentos eu preciso instanciar objetos sem passar nenhum tipo de argumento, e em outras situações eu instancio objetos a partir de informação de todos os atributos daquela classe. Então eu também coloquei para poder gerar construtor sem esperar nenhum argumento, e para esperar todos os argumentos, e construtor sem esperar nenhum argumento. Além disso, eu especifiquei que o equals and hashcode ele vai se basear no atributo ID, que é a primary key dessa futura tabela aqui. Eu coloquei o ID especificando voltado para o atributo ID. Então aqui eu estou especificando que eu quero, deixando claro que o equals and hashcode vai ser implementado considerando um atributo ID. É isso que está acontecendo na maioria das classes, se a gente for abrir aqui, a maioria das classes está com essas 4 linhas aqui, mas existem algumas situações em que eu coloquei alguma coisa diferente. Então vamos ver quais são. Nas subclasses, quais são as subclasses que eu tenho no meu projeto? Cliente, funcionário e gerente. Lembrando do nosso modelo, eu tenho a situação de herança, sendo utilizada para cliente, funcionário e gerente. Então, nessas situações aqui, a gente tem um detalhezinho. Então, vou pegar aqui cliente como exemplo. E aí, o que eu mostrar em cliente vai servir também para funcionário e gerente. A linha 17 aqui, eu tenho a especificação de que o equals and hashcode tem um call super aqui igual a false. Na verdade, eu poderia ter colocado como true, como false, mas só explicar o que é isso daqui. Ele vai gerar o equals and hashcode, mas não chamando o equals and hashcode que foi implementado na minha classe pessoa. A classe pessoa é a minha superclasse. Nessa classe pessoa aqui, eu tenho um atributo ID
e já especifiquei que o equals and hashcode da pessoa ele vai ser implementado considerando um atributo ID. O cliente que herda de pessoa, se eu colocasse true aqui, significaria que o equals and hashcode para um objeto da classe cliente iria chamar o método equals and hashcode da minha superclasse pessoa, ok? Então esse seria o detalhe. E esse builder aqui, que é também um construtor específico, né? Se você tiver necessidade de implementar um construtor de forma específica, você pode criar esse método e colocar o @builder nele aqui para especificar que ele é um construtor. Eu fiz isso em empréstimo e fiz isso em filme. Por que eu fiz isso nessas duas classes? Porque essas duas classes são classes com atributos de coleções. Como assim? Se eu for no meu modelo, eu tenho aqui uma situação de que o empréstimo ele possui um ou vários itens de empréstimo. Então, é obrigatório que ele tenha pelo menos um. Por isso, dentro da classe empréstimo, eu tive um atributo do tipo coleção de itens. A gente pode até dar uma relembrada aqui, ó. Vou abrir um empréstimo. Ó, o empréstimo ele tem uma coleção dentro dele, ó. Podia ser um list, né, de itens. Isso também vai acontecer no caso do filme, porque o filme ele tem duas situações de coleção em relação às participações, porque pelo modelo que eu coloquei aqui, né, todo filme tem que ter no mínimo um e no máximo várias participações de artistas, e todo filme tem que ter no mínimo um e no máximo várias participações de diretores, né? Então, por isso eu tenho dois atributos de coleção aqui. Aí, se eu for em filme agora, vamos aqui no modelo, ó, filme, logo embaixo do empréstimo, a gente tem dois atributos de coleção aqui. Ó. Vamos procurar. Ó, diretores, que é uma coleção de diretor, e participação, né, participações, que é uma coleção de participação. Beleza? Aí, por que eu criei o builder, né, aqui e aqui, ou seja, em empréstimo e em filme? Para ter um construtor que fosse argumentado, ou seja, esse construtor recebesse como argumento campos, todos os campos da classe empréstimo, excluindo justamente o campo de coleção. Né? Isso faz com que eu consiga, ao implementar, eu consiga instanciar um objeto da classe empréstimo sem necessariamente ter que passar os itens de empréstimo. Então, eu posso dar um new lá no empréstimo, passando o ID, a data, o valor, o cliente, e depois ir adicionando aos poucos os itens de empréstimo, que é na prática o que normalmente a gente faz. A gente instancia um objeto, e à medida que o cara vai incluindo itens, a gente vai adicionando, vai setando esses itens ao objeto, né, no caso, o empréstimo aqui. A mesma coisa o filme. Eu vim aqui, criei um outro construtor, e nesse construtor eu omiti, né, dentre os argumentos, os dois campos de coleção, ou seja, os diretores aqui e as participações. Eles não estão sendo informados aqui, beleza? Então, em relação à biblioteca Lombok, é bem simples, é só isso mesmo que a gente utilizou no nosso projeto.